Fala, povo de Deus! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Estou aqui para mais um devocional de como servir a Deus no trabalho. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem muito forte, porque talvez você se identifique com isso. Talvez você se ache um improvável. E eu quero te falar, não se iluda ou não se engane com os improváveis. Eles podem te surpreender. Os improváveis, você é um improvável, eu sou um improvável. Nós tínhamos tudo para dar errado, estamos dando certo, porque o Senhor é conosco, Deus nos escolheu, não é? E hoje eu quero compartilhar com você um dos caras, tem muitos, né? Muitos personagens na Bíblia aí que são pessoas, todos eles são improváveis. E é impressionante que até mesmo Jesus, ele era improvável para a sua época, né? Na sua época, a Bíblia fala que os judeus estavam esperando que o Messias viesse, né? Tanto é que para os judeus mesmo, o Messias ainda não veio, né? Jesus, o Cristo, ele não é quem ele estava esperando, porque eles esperavam que viesse um rei, viesse um homem forte, que viesse uma pessoa que conseguisse livrar o povo de Deus de tudo, que tivesse um padrão de um libertador, né? Eu não sei o que eles imaginavam, mas Jesus era totalmente fora. A Bíblia fala que nele não tinha beleza, não tinha formosura nenhuma, né? E é interessante porque tem até um versículo que fala sobre poderá vir algo de bom de Nazaré. Era tão improvável que até o fato de ter nascido em Nazaré não ajudava, né? Então eu quero com essa palavra primeiro te incentivar. Se você se sente em algum momento um improvável, entenda que Deus tem um plano na tua vida. Ou se você tem, talvez aí debaixo no teu trabalho, ao teu lado, uma pessoa que parece que não vai, né? Uma pessoa que fala assim, isso aí faz tanto tempo que ele está aqui, e eu quero te contar. Primeiro vamos ler um versículo aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Fala assim, é um versículo onde Deus manda Samuel ungir Davi. Olha o que ele fala aqui no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. E olha o que ele fala aqui depois. Te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu o escolhi, um de seus filhos, para ser meu rei. Eu quero primeiro que você reflita aqui no que essa palavra vem falando. Falou assim, até quando? Ele está falando para o profeta, ele está falando para o profeta Samuel. Falou assim, Samuel, até quando você vai ficar insistindo com Saul? A pergunta é, por que Samuel estava insistindo com Saul? Saul era o cara que tinha um padrão de rei. Saul era um cara dentro dos padrões, porque foi o povo que escolheu Saul. Saul era um cara alto. A Bíblia fala que Saul não tinha ninguém mais alto, só para vocês terem noção, não tinha ninguém mais alto que Saul no reino. O mais baixo depois de Saul batia no seu ombro. Você já pensou quem era Saul? A Bíblia fala que Saul era um homem bonito. Você imagina um cara alto, bonito, forte. Então, Saul tinha patente. E Deus tinha falado que era para Samuel ungir a Saul até então. Até o dia que Deus rejeitou. Só que aqui Deus já está falando para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar insistindo aí? Até quando? Tem muita gente que às vezes Deus até permitiu, assim como Saul, o povo escolheu, falou, não, permita, pode ir lá, abençoa ele e tal. Só que chega um momento que Deus cansa, porque o cara se sente, Saul era um desses caras, que ele se achava a última bolacha do pacote. Ele se achava o top do top, tanto é que quando o Senhor o rejeitou, ele estava muito mais preocupado com ele, com a imagem dele, do que os outros iriam falar dele, do que ele tinha feito contra Deus.
E nota que nisso aqui, quando Deus está dando essa repreensão a Samuel, sobre Saul, você vai ver ele falando assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem. Deixa eu te fazer uma pergunta, onde Deus estava? Onde a presença de Deus estava quando ele falou isso? Ele não estava mais lá com Samuel e com Saul. Ele já estava com Davi. Tanto é que no texto aqui é muito claro, ele falou assim, ó, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Tipo, você tá aí, você tá perdido, cara. O que você tá fazendo ainda com o Saul? Até quando você vai ficar aí? Eu já não falei que eu rejeitei, já tô pra cá, cara. Eu já mudei de lado. Nós temos que tomar cuidado que às vezes os improváveis são aqueles da qual Deus fica do lado. São aqueles que ninguém dá valor a nada e talvez você tenha sentido um improvável. Talvez você olha para você, para suas forças, para tua capacidade, para o teu intelecto, você acha assim, fala, eu não... para mim, se fosse o meu irmão, se fosse o fulano, se fosse o ciclano, nossa, mas eu não tenho... Você pode estar sendo iludido, né? Não se iluda olhando para você, Deus não vê, conforme nós vemos. E aqui nós vamos ver isso aqui, ó. No versículo 6 ele fala isso. Quando entraram Samuel, Samuel viu Eliabe. Quando entraram, aqui ele está falando dos irmãos, né, de Davi e tal. Quando eles entraram, Samuel viu Eliabe. Olha o que ele fala. Ele falou assim, Samuel, ele viu Eliabe. E na hora ele repensou, falou, certamente estou diante do ungido do Senhor. Talvez você como eu não tem cara. Tem gente que tem cara de pobre, não tem? Não tem gente que tem cara de pobre. Você já olha e fala, rapaz, você é um coitado. Mas você pode se iludir. Você pode ser que seja um cara muito rico, não é? Já teve gente assim, já teve muita história que nós já ouvimos aí, de fazendeiros que chegaram com carro velho, em frente de garagem, e comprou carro à vista, né? E tem gente aí que está andando de carro zero, mas a casa não tem nem reboco, né? Tá devendo a prestação inteira, mas está aí pagando de top, né? E você vai ver, tem gente que tem cara de gente rica, mas não tem nada, só tem a cara mesmo, né? Tem a cara da riqueza, mas a riqueza mesmo não tem nada. Eu estou falando aqui da riqueza, mas eu estou falando de tudo. Tem gente que tem cara de crente, mas não é crente. Tem gente que tem cara de ser homem de Deus, mas não é homem de Deus. Tem mulher que parece uma mulher da profetisa, do coque, do cabelão, mas só Deus sabe como é ela na casa dela. Então tem muita coisa que a gente, olhando com os nossos olhos, você pode se iludir. E aqui ele pega e falou assim, ó, mas o Senhor disse a Samuel, não te atente pela aparência ou por sua altura, por altura dele, porque eu já o rejeitei. Ele está falando aqui de Eliabe. Não se atente pela sua aparência e pela altura, porque Eliabe também era um cara alto. E ele pega e fala assim, ó, eu já o rejeitei. Por que Deus rejeitou? Porque o Senhor não vê como os homens vê. Pois o homem, ele olha apenas a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Isso é muito forte. Eu não sei como que você entende isso, mas se tem uma coisa que a gente fica surpreso com Deus, é que Deus ele não é como nós. Deus ele não se ilude com aquilo que muitos tentam mostrar. Tem gente que consegue mostrar uma aparência que é fora do normal. Quantas pessoas já acompanhei que tinha um casamento que se eu olhava e falei, meu Deus, parece que eu estou vendo em pecado. E hoje já não está mais junto. Nunca teve uma briga, hoje já não está mais junto. Nunca brigou, mas quando brigou foi para largar. Então assim, tem muitas aparências no dia de hoje, mas Deus não vê dessa forma. E é por isso que você pode enganar muita gente, você pode enganar os seus liderados, você pode enganar o seu esposo, sua esposa, você pode enganar um monte de gente. Mas a Deus você não vai enganar. E quando nós falamos aqui sobre a questão do trabalho, é a mesma coisa. Às vezes você está fazendo só a hora que o seu patrão está vendo, ou só na hora que um cliente está vendo, na frente do cliente, você como talvez empresário, você deve fazer o teu máximo, mas depois você faz de qualquer jeito, para mandar de qualquer jeito. Ou você faz de tudo para os seus clientes, mas você não trata com respeito, com dignidade aqueles que trabalham contigo, aqueles que estão ali te servindo, que estão ali para você está pagando ele para te servir, ele está ali para te servir, e você trata ele com desprezo, você trata ele com casque tudo.
sabe, com grosseria, com estupidez. Toma cuidado, querido, porque você pode estar fazendo isso com um enviado de Deus, com uma pessoa que Deus mandou para te ajudar, que Deus mandou para te assessorar, que Deus mandou para poder te dar aquilo que você está pedindo. Fala assim, eu estou tão sufocado, eu não aguento mais, e você não consegue delegar, e Deus te mandou essa pessoa, só que você acha que ele não tem capacidade. E aí você nem testa, você nem dá oportunidade para aquela pessoa. Davi era um homem desse. Davi era esse cara. Davi, quando seu pai ficou sabendo que o profeta ia na casa dele, e eu quero que você entenda que um profeta para ir na casa, ele não ia na casa de qualquer um, não. Para um profeta ir na casa de alguém, tinha que ser alguém que já tinha, de alguma forma, Deus, ele sabia que para mandar um profeta na casa de alguém naquela época, era porque Deus tinha algo grandioso para fazer. Então Jessé sabia a importância de ter um profeta na sua casa. E você imagina como que estaria a casa de Jessé. Você imagina se fosse um momento da tua casa, um momento ilustre, imagina um momento de festa, e talvez você já teve aí um momento na tua casa que você precisou, que estava tendo festa, alguma coisa assim. Como que é o movimento na casa? Não é diferente? O que você tá passando a casa, o ambiente da casa não fica diferente? Você imagina naquela época, vai vir um homem de Deus aí. Será que vai vir? Vai vir pegar uma palavra? Vai vir para trás? Não sei não, velho. Vai vir aí hoje. Talvez o pessoal nem dormiu. E Davi? Davi continuou sua rotina. O pai dele mandou ele trabalhar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o pai dele para Davi, talvez Davi não. Jessé já imaginava, né, do que se tratava. Falou assim, mas por que não deixou Davi? Porque Davi era um improvável. Não. Tanto é que a hora que Deus fala isso para Davi, fala isso para Samuel, foi Samuel, não se atente pelo que você está vendo. Esse aí eu já rejeitei. Aí depois você vai ver o próprio Jessé, aí foi lá, chamou a Abinadab, e depois chamou Samar, e depois chamou o outro, e depois chamou mais um, e foi chamando os filhos tudo. Ele falou, não, mas não é esse aqui? Não, esse. Não, esse é esse. Não, é aquele lá então. Não, esse aqui. Ele falou, mas não é. E o profeta falou, não, Deus não está confirmando. Falou, mas só tem esses, filho? Só tem esse aí. Tem um lá, não, mas aquele lá não. Aquele lá não tem jeito, não. Mas você tem certeza? Olha de novo. Ele falou, não é esse daí não. Você não tem outro filho? Eu tenho um, mas... Não, aquele lá... Não, aquele lá é... Vixe, coitadinho. Aquele lá, coitado. O profeta bateu o olho nele, já vai ver que foi, não, isso aí está de brincadeira comigo, você está querendo me apresentar um homem desse. Mas era aquele. A hora que ele falou assim, eu tenho um, mas tá não, então vai lá chamar ele. Não deixou nem acabar de falar. Eu fico imaginando o profeta, falou, não, filho, esse aqui não é nenhum. Se eu tem mais um, só tem um, mas tá lá, não, vai lá chamar. Vai lá. Ninguém nem senta na mesa enquanto Davi não chegar. Olha a honra que Deus faz. E eu tenho certeza que Deus tem isso para a tua vida também. Eu tenho certeza. Só que você precisa acreditar naquilo que Deus acredita. Você precisa ver aquilo da forma com que Deus vê. Você precisa enxergar aquilo que Deus enxerga. Entender o que Deus entende. E você só vai conseguir fazer isso quando você começar a obedecer ao Senhor. Obedecer às diretrizes do Senhor. Se você está disposto a servir a Deus, se você está disposto a crescer no teu trabalho e a ser honrado na terra, né? Aprendendo a honrar a Deus, porque só tem honra aquele que está de baixo, aquele que honra. Se você honra a Deus, você vai receber honra. Porque Deus vai ser honrado através de te honrar. Quando Deus honra aqueles que Ele honra, que honra a Deus, com certeza Deus vai ser honrado. Você vai ver isso na Bíblia de ponta a ponta. Todos os homens que decidiram pagar um preço para honrar a Deus, Deus foi lá e honrou eles, porque é assim que Deus trabalha. Deus fala assim, eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E aí você vai ver no teu trabalho Deus começar a te honrar. E talvez você não tenha sido honrado no seu trabalho ainda, não porque não é escolhido, mas porque você ainda não entendeu isso. Você ainda não está vivendo de uma forma com que as pessoas possam olhar para você e ter orgulho daquele que te colocou aí, daquele que te levou até aí, daquele que te deu a oportunidade de você ter esse empreendimento ou de ter esse trabalho que talvez aos seus olhos... talvez não é o mais honrado, porque isso pode ser que não seja nem você, talvez você que não está honrando, aqui como nós estamos falando de improvável, talvez Deus te colocou num serviço que é improvável de você crescer.
Talvez você está num lugar onde é improvável de você, e talvez esse lugar é só um lugar estratégico. Assim como a cadeia foi um lugar estratégico para José. E a pessoa, se José não tivesse ido para a prisão? Foi injustiçado? Foi. Foi caluniado? Foi. Mas estava na cadeia e deu o seu melhor, mesmo sabendo que ele era injusto estar ali. Mas mesmo estando lá, ele confiava num Deus que estava sobre a vida dele. Falou assim, Deus conhecendo todas as coisas, permitiu eu vir para cá, aí tem mistério. É assim que você tem que olhar. A hora que as coisas saem fora do seu controle, de você não estar entendendo o porquê disso, o porquê daquilo, entenda que existe um propósito. Existe um propósito. Ainda que você não entenda, mas existe um propósito. E ali ficou José, naquele cárcere ali, até a hora que encontrou o copeiro e o padeiro. E foi ali que a vida dele começou a mudar. Porque ali ele encontrou a pessoa que ia fazer a ascensão. Ia jogar o nome dele lá na frente do cara que poderia dar a patente, que ia colocar ele como sendo o segundo, né, do reino ali, o governador. Então entenda, querido, tudo, não sai nada do controle de Deus, nada. Tudo que está acontecendo na tua vida profissional está sob o controle de Deus. Seja para te fortalecer, seja para te amadurecer, seja para te capacitar, seja para te provar. De alguma forma, tudo que está acontecendo na tua vida, hoje você pode até não entender. Mas daqui uns dias você vai falar assim, nossa, como valeu a pena eu estar lá naquele lugarzinho lá, rapaz. Lá atrás da malhada foi na onde Davi derrubou o leão, foi ali que Davi derrubou o urso. E quão foi importante para ele ter feito em obediência ali todo aquele treinamento. Porque a hora que ele viu Golias, daquele tamanhozão, a primeira coisa que talvez veio na mente dele foi assim, já derrubei um cara desse tamanhozão aí, ó. Porque um urso, quando ele fica de pé, ele fica mais ou menos do tamanho de Golias. Eu falei, eu já derrubei um grandão desse tamanho aí. E aí ele entendeu, eu falei assim, tudo é um treinamento, tudo é capacitação. Deus usa todas as coisas que acontecem na tua vida para te capacitar, para que você possa então começar a ter noção de quem Deus é. Talvez você nasceu e cresceu dependendo apenas de você. E não que isso seja ruim, querido, mas você precisa aprender a confiar em Deus. E talvez esse seja seu desafio. Aprender a confiar em tudo que Deus faz, entender que por mais louco que pode parecer, você pode ter certeza que tudo que está acontecendo contigo, hoje as pedras que Deus está te pondo, parece que está solta, parece que o quebra-cabeça parece que não amonta. Deus vai te dando uma peça hoje, outra amanhã, e parece que não vai dar em nada. Mas a hora que Deus te mostrar o que Ele quer fazer na tua vida, e você olhar para trás na tua história, você vai entender que a jornada é importante para onde você tem que chegar, para que a hora que você chegar, ninguém possa falar que foi sorte. Não, querido, foi Deus na tua vida. Eu tive para terminar com você aqui, contar uma história que aconteceu quando eu fui para essa empresa, da qual eu cresci muito rápido. Lá encontrei uma pessoa que ele estava lá, era um dos mais velhos. E esse cara estava lá há muito tempo. E eu vi que ele estava bem apático, bem cabisbaixo, sabe? Porque não era uma empresa que dava muitas oportunidades. Já tinha uma cultura de que se você estava ali daquele jeito, você não iria crescer mais, aquilo ali acabou. Não tinha muito que ser do que ir, para onde ir. Mas eu tinha convicção na minha mente que eu iria crescer e pronto, acabou, ninguém ia me interromper isso. Mas eu não falava e não expressava isso, até porque eu não tinha ainda a convicção de que eu iria... não tinha por que trazer essa guerra, né, para mim, se eu tinha essa convicção dentro de mim. E quando a primeira vez que o patrão ele chegou e falou para mim assim, que eu anotei tudo, né, no que eu já tinha, na época eu já era coach também, e eu já comecei a mensurar, colocar em números tudo o que ele queria, o que ele esperava, né, o que precisava acontecer para eu crescer, e eu comecei a colocar tudo no caderno ali, anotar. Ele já ficou meio assim, né? Eu falei assim, cara, quando acontecer tudo isso aqui então, o seu propósito é o quê? Ele falou assim, se você acontecer isso aqui rápido, quando isso aqui acontecer, eu tenho planos para você,
para te levar para a comercial, que eu acredito que é onde você tem a melhor expertise. Eu estava trabalhando ali na logística, né? E eu falei, tá, bacana. E aí, quando eu perguntei para ele o que precisava acontecer, eu fui anotando. Aí, a hora que terminou, eu falei, cara, a hora que então isso aqui, a hora que tudo isso aqui acontecer, você vai me levar para a comercial. É isso? Eu falei, isso. Então tá bom. E quando isso acontecer, eu posso te ligar. Eu falei, não, eu vou estar por aqui. Não precisa me ligar, não, mas eu vou estar por aqui. Mas se quiser me ligar, pode ligar. Eu falei, tá. Aí eu perguntei outra coisa que eu perguntei para ele. Ele falou assim, mas quanto tempo você acredita que isso aqui que é possível isso acontecer? Ele falou assim, Edvaldo, eu acredito que se você trabalhar bem, eu acredito que em 6 a 7 meses eu acho que você tem um resultado bacana. Eu falei, tá. E eu peguei e falei para ele assim, falou, aí que eu falei? Eu falei, não, tá bom, eu entro em contato. Beleza. Meu irmão, vou falar para você uma coisa. Esse resultado aconteceu em menos de um mês. Em 29 dias aproximadamente. E ainda aconteceu até mais, até uma economia de que não estava ali mensurada ali, eu consegui trazer esses números. Aí eu liguei para ele e falei assim, cara, lembra aquele que você falou para mim que podia te ligar quando o resultado acontecesse, isso. Eu falei, então, tudo aquilo que eu anotei, que você tinha me passado, já aconteceu. Eu falei, mas como assim? Eu falei, já aconteceu. Mas eu falei assim, não, aí eu falei assim, você pode vir para eu te mostrar e tal, e aconteceu até mais. Eu consegui fazer uma redução aqui no custo de toda a logística aqui. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele foi lá, eu comecei a mostrar para ele os números. Eu falei, rapaz, assim, parabéns, cara, parabéns, eu me surpreendi. Mas eu tinha um desafio muito grande. Qual que era o desafio? Porque eu cresci, como eu falei para vocês aqui, em 3 meses eu me tornei gerente nessa empresa. Cheguei ao cargo mais alto em 3 meses que ela tinha. E uma empresa grande, assim, uma empresa que faturava 7 milhões mês. Né? E eu lembro que o meu maior desafio foi mostrar quem ia ficar no meu lugar. Falei assim, tá bom, você fez o resultado, tal, foi bacana, mas quem é que, para eu crescer, eu tinha que colocar alguém para ficar de encarregado ali. Eu falei assim, ó, quem ia ficar é o fulano de tal. Eu falei, não, fulano de tal não tem capacidade para isso aí não. Vixe, ele aí falou, mas por quê? Eu falei, não, né, já até tentou com ele, mas não vai. Ele é muito devagarzão, tem muitas limitações e tal. Aí eu peguei e falei para ele, assim, cara, mas como assim? Mas você já tinha treinado ele antes? Eu falei assim, não, ele já ficou já de carregar. Eu falei assim, mas você já tinha treinado, capacitado ele para líder, alguma coisa desse tipo? Eu falei, não, mas ele conhece tudo aqui, toda a operação aqui, ele conhece toda a operação. Eu falei, não estou falando de conhecer a operação, estou falando se você já deu algum treinamento, já tinha feito algum treinamento para ele, alguma área de capacitação como liderança, gestão, para lidar com pessoas e tal. Não, isso aí não, mas ele sabe, cara. A gente sabe que eu sei, quando a pessoa tem perfil, eu sei aquele negócio, sabe, de quando é dono. E eu peguei e falei assim, não, tá bom. Aí passou mais uma semana, 2, e nada, depois daqui um mês, falei, e aí, cara, como é que tá as coisas? Eu falei, cara, tudo tranquilo, tudo. Né? Eu falei assim, mas e aí, o que você me fala sobre a questão aí eu queria saber da minha promoção. Aí você falou que quando acontecer você ia me levar lá. Eu falei, mas você precisa levantar alguém. Eu falei, não, mas eu já te mostrei alguém. Você não quer colocar a pessoa? Eu falei, não, aquele lá não tem. Eu falei, cara, eu não entendo por que ele não tem capacidade. Como assim não tem? Eu falei, não, mas ele já colocou. Eu falei, não, você colocou ele antes, agora eu capacitei ele. E eu lembro que na terceira vez nós fizemos 3 reuniões. Na terceira vez que a gente chamava para fazer reunião, estava ele como diretor, dono da empresa e o gerente. Na terceira vez eu já fiquei mais quieto, deixei ele falar. E aí ele falou assim, mas e aí, o que você me fala, cara? Você tem certeza? Então eu falei, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Assim, com todo respeito, claro, né? Se você não quiser colocar ele, contrate alguém então. Contrate alguém para colocar lá a logística. E se você achar que é o melhor, beleza. Aí ele viu que eu não falei, né? Não insisti na situação, ele pegou e falou assim, mas você acha mesmo que o outro dá certo? Eu falei, não, eu não acho. Eu tenho certeza que dá certo. Tenho convicção do que eu estou te falando. Mas, cara, você é o dono da empresa. Você é o dono da empresa, o gerente é ele. O que vocês decidirem, cara, está decidido. A única coisa que eu queria te pedir é para você não me chamar mais para fazer reunião nenhuma aqui, porque
não é no cara que você não está confiando, você não está confiando no que eu estou te falando. Se eu estou te falando que o cara está pronto, que é ele que faz tudo isso, que ele está pronto para levar essa equipe aqui, é porque eu confio nisso. Cara, quando eu cheguei aqui, tinha várias situações que eu resolvi, sim, situações de gestão, de desobediência, tinha mandado mais uma ou duas pessoas embora, não lembro, na época, que eram duas pessoas que resistiam muito, inclusive esse cara, porque ele era mais velho, e depois tinha esses dois caras que, mais ou menos do mesmo ano, entrou depois dele, mas eram os caras que batiam de frente, sabe? Então eu acabei arrancando essa pessoa e uma outra. E aí eu falei para ele, cara, antes ele não conseguia liderar, porque tinha algumas situações para ser montada, e agora já foi montada, e essa equipe é a equipe que reconhece a liderança dele. É diferente a equipe que tinha antes com a equipe de hoje. E outra, cara, o resultado que eu te mostrei em menos de um mês, você acha mesmo que foi eu que fiz esse resultado? Rapaz, você conhece aqui essa operação logística aqui, não tem como em 3 meses, não tem como, eu tô aqui, vou para ir para 3 meses agora, e eu não conheço ainda a operação inteira. Você sabe que não dá para fazer, não dá para conhecer toda essa operação aqui em 3 meses. É impossível, quem fez esse resultado foi esse cara, velho. Foi essa equipe que está com 3 pessoas a menos e faz hoje 3 vezes mais. É essa equipe que todo mundo falava que era equipe ruim, que é a equipe que não rendia. Olha como esses caras puxa na câmera, olha como que está sendo o clima organizacional ali dentro. Olha como que está sendo o crescimento que está tendo dentro dessa empresa. Aí foi a hora que ele ficou quieto, tudo. Falou, não, nós vamos estudar e tal certinho, e aí a gente volta a se falar. E aí, para minha surpresa, depois disso, ele acabou... Falou assim, o que você sugere? Eu falei, cara, eu sugiro que você troque a camisa dele, coloque ele como carregado. Cara, você não tem nada a perder, velho. Ele já está aí. Você não vai aumentar o salário dele, põe ele lá. Faz um teste. Para resumir e fechar aqui, desde depois que eu saí de lá, eu encontrei algumas pessoas, né? E ele falou assim, Divaldo, aquele cara que você treinou lá, que você capacitou lá na empresa, ele está lá até hoje e é o melhor encarregado. Eu conversei até com o gerente, inclusive, que depois também saiu, né? E eu com o gerente da logística. E quando eu subi para ser gerente comercial, e eu conversava com ele. E depois que ele saiu, e eu estava lá ainda, e aí eu conversando com ele, teve um dia que eu encontrei ele na rua, né? E ele falou assim, cara, tô sabendo do fulano lá que você treinou lá. Eu falei, rapaz, você acredita? O cara falou assim que ele é o melhor encarregado que já passou lá até hoje. E eu falei assim, olha que benção. Era um improvável. Era um homem de Deus que estava lá, desanimado. Lógico que houve várias outras situações, né? Que eu não vou me alongar muito, mas só para você entender que é nesse momento em que Deus talvez me colocou lá para fortalecer esse homem de Deus, para fazer ele crescer, para fazer a empresa crescer, para fazer outros líderes, porque fora ele eu levantei mais três líderes lá. Então assim, foi um canal de bênção? Foi um canal de bênção. Mas Deus escolheu ele. Deus tinha escolhido ele. Assim como Deus escolheu você. Assim como Deus me escolheu para te treinar, para estar aqui te ouvindo, para estar aqui te falando isso. E foi mediante a tudo isso, essas histórias e tudo, que a gente capacitou pessoas, fortaleceu pessoas na fé, muitos que estavam desanimados, voltou a se fortalecer em Deus, voltou a entender a forma com que Deus trabalha, principalmente dentro da área do trabalho. Precisou entender que ele tinha que ser homem de Deus ali dentro. E com base em tudo isso, se você quiser aqui, eu deixo em aberto, nós temos vários treinamentos, mas hoje uma mentoria hoje está custando aí, hoje R$299, né, R$3.000, mas não está aberto, então não estou te oferecendo aqui para você fazer a mentoria de R$3.000. Mas nós temos aí, fizemos várias outras bases, que é muito importante. E foi pensando nisso que eu decidi criar nosso clube de desenvolvimento, à luz da Bíblia, para poder capacitar pessoas, colocar conteúdos ali. Hoje já estamos lá com 5 cursos, né, com acho que 6 módulos. Vamos estar colocando mais aí. Possivelmente vão estar colocando mais segundo a demanda que foi nos trazido. E hoje, para você ter noção, você não precisa nem pagar uma mentoria hoje, caso não seja o seu momento, mas só para participar do nosso clube de desenvolvimento é R$29.
R$ 29 mensais, só para você poder fazer parte com a gente, já estar junto com a nossa turma aqui, poder conversar com a gente, já ter o nosso acompanhamento pelo WhatsApp, né, ter todo o material ali que eu usei, todos os vídeos que eu tenho postado, todo o conteúdo que a gente tem colocado aqui, é para você que se identifica com a forma que eu ensino, com aquilo que eu trago, um ensinamento, todo ensinamento, tudo que está ali, todo treinamento é com base dentro dos princípios, nada do que está ali fere os princípios da palavra de Deus, que é a base de tudo. Então você vai ter sim várias ferramentas de análise corporal, você vai ter ferramentas ali de linguagem de liderança, você vai ter ferramentas ali para alinhar a mentalidade. Você vai ter várias ferramentas ali, mas todas elas alinhadas com a palavra de Deus. Porque essa é a nossa base, né? A Bíblia fala que Deus já nos deu um fundamento e todos nós temos que ver como que nós edificamos. Então a nossa edificação de tudo, de todo sucesso nosso aqui na terra é com base ao nosso sucesso no céu, para que nós possamos ser prósperos assim como a nossa alma é próspera. Tá bom? Deixa eu fazer uma oração para você abençoar a tua vida profissional. E a minha oração nesse momento, Pai, é colocar essa vida que me escutou até aqui, que me ouviu até aqui, e que de alguma forma Deus foi despertado em alguma dessas palavras da qual o Senhor usou a vida do teu servo para ministrar nesse momento. E eu te peço, Senhor, o Senhor conhece a necessidade desse teu filho, da tua filha, o Senhor sabe o que eles estão buscando, o que eles anseiam, e o meu pedido, Pai, é que no nome de Jesus, que toda resistência que tem segurado, que tem travado a vida profissional, ó Deus, desse teu servo, dessa tua serva, ó Deus, que venha cair no abismo agora, no nome de Jesus. Toda resistência, tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, a provisão do Senhor de chegar da forma como que deveria estar chegando, que seja cancelada agora toda resistência. Declaro céus abertos sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família, sobre os projetos financeiros, sobre a vida dele, sobre a casa dele, que possa estar 100% alinhado com aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Desde já quero te agradecer e louvar o Senhor por me fazer participante dessa vida, que você possa não só crescer, você possa se fortalecer a tua fé e te tornar um profissional diferenciado. E essa é a minha conclusão. Lembre sempre, vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.